Oi, gente. Pois é, o Léo Pinheiro, que era a principal delação premiada que era utilizada para acusar o ex-presidente Lula, veio a público agora e admitiu que mentiu para os investigadores da Lava Jato e basicamente disse que, olha, isso fica nas entrelinhas. Ele disse aos investigadores da Lava Jato o que eles queriam ouvir. Eles queriam uma acusação sobre o ex-presidente Lula, e o Léo Pinheiro deu a eles o que eles queriam, porque imaginava que isso poderia servir como delação premiada, aliás, foi tomada como delação premiada, e reduziria a sua pena, reduziria a sua punição. Uma vez que as provas do que ele delatou não foram apresentadas, ele agora, mais recentemente, em maio desse ano, escreveu uma carta de próprio punho, admitindo que mentiu, admitindo que muito do que ele disse simplesmente não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Ele inventou isso para dar apoio às acusações contra Lula, porque ele percebeu que era o que os investigadores da Lava Jato queriam. E eu vou trazer mais detalhes sobre isso no vídeo de hoje. Quero lembrar a vocês que o meu curso sobre Gramsci está com as inscrições abertas, e mais informações sobre o curso vocês encontram no comentário fixado, assim como mais informações sobre o meu livro, A Nova Máquina do Tempo, que já está disponível para venda, assim como as fontes para esse vídeo. A reportagem que traz os detalhes é de Bela Megali, não é? E é isso, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, escreveu uma carta de próprio punho para voltar atrás em acusações que fez ao ex-presidente Lula na sua delação premiada firmada com a Lava Jato. A carta do empreiteiro foi um dos elementos que fez a investigação que acusava o petista de corrupção e tráfico de influência junto ao governo da Costa Rica ser arquivada. Ou seja, essa investigação acabou por causa disso, né? E isso a gente vai percebendo como era o interesse da Lava Jato de condenar o Lula, mesmo que não tivessem provas, né? Mesmo que as provas não existissem, o interesse era verdadeiramente político, né? E a delação premiada do Léo Pinheiro é mais uma poderosa evidência disso. Na carta escrita em maio e anexada ao processo, Pinheiro disse o seguinte: nunca autorizou ou teve conhecimento de pagamento de propina. Isso não existiu. As autoridades citadas. Também disse que não houve vantagens indevidas durante o encontro na Costa Rica. Esse documento foi uma das bases da defesa do Lula, né? Para solicitar o arquivamento. Na carta escrita de próprio punho, Pinheiro afirmou também que não sabe informar se houve intercessão do ex-presidente Lula junto ao presidente Dilma e o ex-ministro Paulo Bernardo. A empresa OAS não obteve nenhuma vantagem, pois inclusive não foi beneficiada por empréstimos do BCIE, o Banco Centro-Americano de Integração Econômica. É importante dizer que esse tipo de coisa que ele está dizendo agora pode ser verificada, se teve benefício de empréstimos pelo BCIE. E o juiz entendeu, com base nas provas que foram apresentadas, que essa informação é que é a verdadeira, que realmente não teve benefício de empréstimos. E que a fala do Pinheiro agora, ele está dizendo a verdade, mas que no passado ele estava mentindo. Ele simplesmente inventou isso para poder escapar de uma punição, né? No acordo da delação premiada com a Lava Jato, Pinheiro contou uma história completamente diferente. O ex-presidente da OAS disse que durante uma viagem à Costa Rica pediu a Lula que realizasse audiência com o tal do Nick Glowe, presidente do banco BCIE. O objetivo da reunião, segundo Pinheiro, era aumentar a participação do Brasil na estrutura societária da instituição financeira, bem como credenciar a OAS a realizar parceria com tal banco. O empreiteiro disse que o encontro aconteceu na suíte onde Lula estava hospedado e que contou com a presença dele e de outro executivo da OAS, o diretor Augusto Uzeda. Só que o Uzeda negou a realização do evento. Parece que o Uzeda não estava disposto a mentir para os investigadores da Lava Jato. Né? E agora o Pinheiro reconhece que tal evento não aconteceu. Ainda em sua delação, Pinheiro havia dito que na conversa Lula se comprometeu a interceder junto à ex-presidente Dilma e o então ministro de Planejamento para que fosse aumentada a participação do Brasil na BCIE. O empreiteiro afirmou que Lula ficou encarregado de intermediar o encontro entre Paulo Bernardo com o presidente do banco e que a participação da instituição financeira é fundamental para a expansão e financiamento dos negócios internacionais da OAS. Segundo pessoas ligadas a Pinheiro, o ex-presidente da OAS pretende fazer outras cartas
voltando atrás em trechos de seu acordo envolvendo Lula. Ou seja, ele vai reconhecer que contou outras mentiras. Foi com base na delação premiada do empreiteiro que o ex-presidente foi condenado no caso do triplex, hoje anulado. Ou seja, a condenação de Lula foi em larga medida baseada em uma delação premiada mentirosa. É isso que as evidências apontam hoje. Né? As provas têm aparecido nesse sentido. E aqui a carta dele. Só queria lembrar vocês que Lula continua investigado apenas em um caso. Deixa eu pegar aqui. Ó. Agora, o único processo a que o ex-presidente responde diz respeito a supostas irregularidades na compra de caças suecos no governo Dilma Rousseff. Lula seria ouvido pela justiça em maio sobre o inquérito, mas teve a oitiva adiada pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, juiz da 10ª Vara. Né? Então, essa é a única acusação que ainda paira sobre Lula. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Bem, cada vez mais, gente, fica claro, né, que a investigação da Lava Jato era uma investigação de natureza política que pegou alguns corruptos e tinha, de fato, pessoas que realizaram corrupção e que merecem cadeia, merecem punição, isso é inegável, mas também tinha claramente interesses políticos. E se moveu por interesses políticos para aceitar delações sem apresentação de nenhuma prova. Quer dizer, como é que você usa a delação premiada do Léo Pinheiro sem ter provas? Simplesmente ele inventando coisas. Mentindo claramente. Né? Você poderia anexar a fala dele e dizer, olha, sua delação premiada vai ser utilizada caso existam provas que deem suporte às alegações que você está fazendo aqui. Se não existirem provas, não só a delação premiada deveria ser anulada, mas ele deveria receber uma punição na justiça maior, porque além dos crimes que cometeu, ele cometeu um outro crime, o crime de calúnia, mentindo a investigadores, mentindo ao Ministério Público, mentindo a promotores. Quer dizer, uma pessoa que mente em uma investigação dessa merece uma punição mais grave. E uma delação ela não pode ser aceita e não pode ser utilizada com provas circunstanciais frouxas ou fracas, sem evidências robustas, sem uma investigação rigorosa. E claramente uma investigação rigorosa não aconteceu. Provas robustas não foram coletadas porque existia um interesse político. E se não tivesse prova robusta, ela tinha que ser inventada. E tinha que se dizer que tem convicções, como aliás o Moro disse na condenação ao Lula, né? Convicções sem provas, né? Ele falou que o importante é que ele tinha convicção. E não, mesmo que não tinha provas. Não pode ser assim que a justiça opera. Você pode ter uma opinião pessoal sobre essas pessoas, mas todos os cidadãos brasileiros, todos os cidadãos, e eu diria até todo cidadão, todo ser humano, não, ele merece ter um julgamento justo, que a pessoa seja inocente até que se prove o contrário. Essa é uma das bases fundamentais do sistema legal. Aliás, eu como historiador, gostaria de lembrar vocês que uma das coisas que nós superamos a legislação retrógrada do período da Idade Média foi que, durante o período da Idade Média, existia uma perspectiva jurídica de que você era culpado até que você se provasse inocente. E uma das evoluções importantes no campo jurídico, do ponto de vista histórico, foi a perspectiva de que não, você é inocente até que se prove o contrário. Isso é fundamental, porque senão se corre o risco de você condenar pessoas, não só Lula, não só pessoas da política, mas pessoas em geral, você que está vendo esse vídeo, sem provas. Você ser condenado porque tem gente que quer que você seja condenado por um motivo ou político, ou pessoal, ou qualquer que seja. Não pode ser assim. Se amanhã ou depois tiver uma acusação sobre alguém que eu abomino, tipo Jair Bolsonaro ou Carlos Bolsonaro, e não tiver provas, as provas não forem suficientes, eu vou dizer o que eu digo sempre, não deve ser condenado.
Agora, se as provas forem boas, as provas forem robustas, as provas forem evidências fortes, como nós temos nos casos das rachadinhas, é óbvio que a condenação deve acontecer. É óbvio que a condenação deve acontecer. Mas isso deve ser definido pelas evidências e não pelas convicções. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto, gente. A gente se vê no próximo vídeo e eu torço para que vocês adquiram meu livro e também façam meu curso introdutório sobre Gramsci. E peço a vocês que tentem convencer ao menos uma pessoa a fazer o curso. Um amigo, um conhecido, ou você dá o curso de presente. Se você fizer isso, você vai estar ajudando muita gente aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.